Muito bom dia a todos os amigos aqui da Leandro Stormer. Eu sou Thiago Bizzi. A gente começa agora o bate-papo de abertura. Agora são 10 horas em ponto. Significa que o mercado à vista começa a abrir. Vamos então ficar aqui disponíveis para falar sobre o mercado. A gente vai dar uma olhadinha como está se comportando o futuro, o que esperar do mercado como um todo hoje, do dólar, dar uma olhadinha no mercado americano. Enquanto isso, vocês podem, através da ferramenta de bate-papo, vocês podem enviar suas mensagens e solicitar que nossa atenção se direcione para aqueles papéis que vocês estão mais interessados. Enquanto vocês vão enviando as mensagens, o pessoal vai chegando, vamos dar então aquela olhadinha na situação, como o índice fechou ontem, né? E como o futuro está se comportando até agora. Deixa eu só verificar se o áudio está legal. Tá ótimo. Maravilha. Lembrando que a gente tem aqui o bate-papo, a gente vai até umas 10h30, talvez um pouquinho mais. Às 11 horas a gente inicia o LS Live, que nessa semana vai ser uma continuidade do bate-papo. Ele vai ficar aberto para todos participarem, caso queiram. Tá? Então, aí na tela nós temos o gráfico diário do índice Bovespa. O índice fez um movimento de alta ontem, como era esperado. A gente teve uma sequência de 4 pregões com corpos muito pequenos, sendo que o candle de sexta-feira foi de uma amplitude muito pequena. Isso geralmente pronuncia um movimento mais direcional. Nós tivemos isso ontem. O mercado iniciou o dia, é verdade, com uma movimentação meio perdida, Search and Destroy, até que ele conseguiu romper a fronteira de resistência. E aqui a gente conseguiu ver um bom sinal na ponta compradora e o mercado realmente deu uma bela puxada. Só que a maior parte do movimento que o mercado fez ontem, esses últimos 4 candles até essa máxima aqui, foram depois das 5 horas, né, no after, digamos assim. Não é after, porque o futuro não tem after, mas nesse horário em que só os futuros ali estão negociando, já não tem mais tanta liquidez. Isso teve uma reação dos preços em relação ao corte lá que a gente teve ontem, né? Foi anunciado ontem. Bom, repare o seguinte, esse movimento futuro ontem já alcançou a resistência que estava localizado no topo do dia 27. E o mercado ficou bem sobrecomprado aqui. Era esperado que a abertura de hoje ou fosse no movimento corretivo ou fosse no movimento lateral por um bom tempo para que a média pudesse se aproximar, o mercado respirasse para ganhar fôlego para um novo movimento. O mercado está aqui apresentando um movimento corretivo, por enquanto. Já voltamos para o gráfico intraday. Vamos voltar aqui para o gráfico diário do índice Bovespa. O que a gente poderia esperar com o candle de ontem? O candle de ontem significa que o mercado vai subir hoje? Não, não significa. Como a gente está dentro de um padrão? A gente estava dentro de um padrão de contração e agora minha expectativa é que a gente saia do padrão de contração e entre num mero padrão de congestão, ou seja, um movimento lateral e errático. Um pregão não tem muito a ver com o próximo, o mercado fica mais solto, tá? Talvez a gente venha testar essa resistência, é possível, tá? Mas por enquanto a expectativa é que o mercado siga oscilando, né, nesse sobe e desce meio errático entre essa resistência e esse suporte. Caso o mercado rompa essa resistência aqui, daí as coisas mudam, mas eu não acredito que a gente vai ter esse rompimento hoje pelo comprovamento que a gente já está vendo no gráfico do mini índice. Praticamente todo o movimento que a gente teve ontem, depois do rompimento, já foi devolvido. A pergunta do CSL é a seguinte, essa barra no mini índice, a primeira barra do dia, é uma barra elefante? É uma barra elefante. Dá para operar? Dá para operar. Só que é o seguinte, tá? O ideal era que essa barra fosse acionada meio logo. O mercado fez um fundo e o problema é que a média de 21 períodos agora está no ponto do fundo. Então operar na mera violação já não fica mais tão tranquilo, não acionou em até 3 candles. Então não é o melhor cenário, tá? Seria mais prudente, mais conservador trabalhar isso aqui como um primeiro movimento, tá? Que também é um primeiro movimento, e esperar um fechamento abaixo dessa mínima, o que também romperia a média móvel de 21 períodos. Tá? E essa região aqui agora é suporte. Ok?
Bom, nos mercados lá fora, o mercado americano fechou contraindo bastante ontem. Esse é o gráfico do Dow Jones, ele não abriu ainda. O futuro do S&P 500 já abre e mostra um movimentozinho de alta, mas nada muito significativo do ponto de vista do gráfico diário. O viés é baixista, a gente está um pouco mais próximo da resistência do que do suporte, e a média de 21 períodos vai impressionar os preços. Tá? Então, não acreditaria muito num movimento de alta, não por muito mais tempo. Acredito que logo, logo, vendedores devam aparecer. Vamos olhar como se comporta o intraday. No intraday o cenário está um pouquinho diferente, tá? A gente consegue estabelecer um retângulo, a gente percebe os preços tentando romper a resistência do retângulo. Bom, se esse rompimento de fato acontecer, daí a expectativa para o pregão de hoje vai ser de alta. Rompendo essa resistência, o mercado venha buscar essa resistência. O que não está fora do totalmente aceitável dentro do gráfico diário. O que estou dizendo é que logo nessa região aqui deve começar a aparecer pressão vendedora para tentar jogar os preços para baixo. Isso não impede que os preços cheguem até aqui. Então, ver como é que vai ser o comportamento dessa tentativa de rompimento aí. O dólar vem fazendo um movimento corretivo. Tá? Me parece que o gráfico está mais propenso ao movimento lateral, isso já desde ontem, né? E, de fato, hoje o dólar está reagindo aí com uma alta de 1,22%. Né? A média de 9 já se aproxima. Houve aqui, de certa maneira, o fechamento do gap, mas o gap, a fronteira 2 do gap aqui está segurando os preços, já que a gente está tendo esse movimento de alta. Tá? Então o dólar deve ficar oscilando de forma meio lateral no gráfico diário. No intraday, olhando aqui o gráfico de 15 minutos, a gente vê a abertura no gapzinho de alta, o mercado vai fazendo um primeiro movimento, não marcou topo ainda, então não teve nenhum enquadramento, nada a ser feito. Absolutamente nada a ser feito. A resistência do dólar, pelo menos a mais significativa, está lá em 3.932. E o suporte mais relevante para o pregão de hoje é a linha d'água em 3.839. Deixa eu pegar o valor exato. 3.840 valor exato. Okay. Pois bem, gráficos que chamaram a atenção ontem, vamos rapidinho passar por eles. Os Minas, o setor siderúrgico como um todo, nos ofereceram bons day trades na venda ontem e acabaram formando sinais de reversão, dentre os quais se destaca os Minas, se perder a mínima, aciona aí um engolfo de baixa. E a CSNA, mais ou menos, ela fica limitada por essa linha azul aqui, tá? Mas os Minas está mais interessante. Os Minas já abre, inclusive, acionando operação, tá? Também chamou a atenção Smiles. Smiles mostra o primeiro candle vazado depois de ter alcançado o suporte 67,50, permite uma operação de retorno à média, inclusive um opening power breakout, conforme a gente falou no farol, e esse foi acionado agora há pouco na superação da máxima de ontem, pode ser trabalhado no stop abaixo de 38,30. Tá? Outro gráfico que merece atenção é Hipermarcas, que também bate numa zona de suporte primário importante. Não tem um sinal de reversão muito forte, a gente vai tentar enquadrar isso pelo intraday. Tá? Por enquanto não temos nada. E Petrobras pode acionar aí um fundo reflexo, mas considerando o comportamento do futuro, o mercado não fica tão propenso assim a movimentos de alta. O Smiles é diferente, o papel completamente à parte. Tá? Então, aqui pode fluir bem. Só um instantinho, pessoal. E por fim, MYPK3 chamou a atenção ontem, fazendo engolfo de alta em cima do topo anterior, em cima da média móvel de 20 períodos, depois de fazendo comportar um movimento corretivo, né? E aciona a compra pela superação da máxima. Ontem já teve call de compra pelo método Leandro, de swing trade.
A única coisa que me incomoda um pouco é que nesse movimento de queda o volume foi meio consistente e o volume da compra que foi um pouco menor. Então, não é o trade mais matador, mas vale a pena a gente acompanhar bem de perto o desenrolar no intraday e nos próximos pregões. Então, demos uma geral aí no mercado. Vamos então começar a dar atenção para as perguntas de vocês. O Robson pede para a gente comentar o IBR4. Bom, muito bem. O IBR4. Eu li alguma coisa na InfoMoney dizendo sobre um short squeeze em IBR. Pode ser, porque essa alta aí para mim é completamente injustificada. Né? O papel recentemente inclusive deu um sinal de venda, mas o gráfico de IBR4 não ficou tão claro na minha leitura. Ficou mais claro o movimento de IBR3. Repara que a gente teve um gap de baixo, formação de uma ilha, né? E aqui o rompimento mais claro dessa ilha no dia 8/9. Então era venda nesse fechamento com alvo em 7,62%. E o mercado na mínima em 2,31, 2 dias depois alcançou esse alvo e dali inverteu. Teria estopado daí no dia 11, em 2,49. Então a operação de swing trade foi rapidinha, já teria se encerrado e agora está tendo esse movimento de alta. Esse movimento de alta nos leva a algum tipo de posicionamento? Olha, não. Eu voltei aqui para o gráfico da IBR4, tá? Eu não vejo nada a ser feito. Tem que lembrar que esse papel está numa longa tendência de baixa. O alvo não foi alcançado ainda. O alvo, eu vou tirar o ajuste aqui. O alvo seria 91 centavos. Tá? Para fechar esse agrupamento aqui, esse gap artificial de agrupamento. Então, a gente tem que seguir enviesado para venda e tem que ver essa alta como oportunidade de fazer uma venda logo logo. O IBR4 tem uma resistência por volta aqui de 13,25. Esse pode ser o alvo. No intraday, é verdade, o papel vem bastante forte nos últimos dias, mas a gente tem que ficar preparado para uma oportunidade de reversão, acredito que logo logo. Vou dar uma limpada aqui no gráfico. Observem aqui, ó. Então essa zona, vou botar até um alarme nesta linha, se ela vier a ser alcançada, eu quero ser avisado para talvez buscar uma operação de retorno à média. Se o papel inverter e romper linha d'água para baixo, também pode ser uma operação. Então também vou deixar ali um alarme. Ok. Jones Barros. Bom dia, Bizi. Ambev 3 para compra, por favor. Então vamos dar uma olhadinha em Ambev. Ambev vem numa longa tendência de alta e mais recentemente, nos últimos 5 meses, vem desenvolvendo uma movimentação lateral. Até dá para dizer que é um alargamento reto aqui, tá, pessoal? Deixa eu desenhar a linha de alargamento reto.
Estão vendo? Aqui. Eu vou apagar essa linha aqui. Percebe que ela não faz mais muito sentido, né? Então, esse é um padrão altista. Nós logo devemos ter uma definição por parte aqui de Ambev. Duvido que ela venha buscar esse patamar aqui novamente. Só um instantinho, pessoal. O cara faz quando ele esquece a sua senha. Agora sim. Vamos só dar um pulinho aqui no mini índice. Mini índice ficou no limite aqui para no candle anterior rompeu o primeiro movimento e agora está vindo para baixo da mínima. Está querendo desenhar aquele primeiro movimento. Tá? A gente tem uma zona de suporte próxima, é verdade, em 47,280 até 47. Bom, tudo aqui é suporte, né? Mas eu ficaria bem atento à média móvel de 200, que passa agora em 47,123. Esse movimento for forte, pode trazer o índice para buscar aqui os 46.595, essa base aqui do retângulo prévio. Os em Minas vai caindo, a gente vê em Gerdau uma barra elefante que pode ser operada. Na Vale também. Não, na Vale não. Perdão. Vamos ver se eu vejo de imediato mais alguma outra coisa. Não. Então agora chama mais atenção a Gerdau. A CSN também fica com uma cara de venda, né? Tá perdendo a mínima ali, seria uma barra de ignição, um gap de fuga sendo acionado. Enfim. Então, pressão vendedora. O S&P 500 futuro não rompeu. Tá? Não rompeu. Vamos voltar então para Ambev. A gente identificou então o alargamento reto. A gente teve um movimento corretivo depois de bater na resistência. Né? Esse movimento corretivo trouxe os preços aqui para a média de 21 períodos, que está conseguindo segurar os preços. Percebe que a média já está virando para cima, a gente tem candles de conotação altista. Mas não é um ponto lá muito claro, tecnicamente, para buscar posições na ponta compradora. Mas acredito que o papel vai segurar aqui. Tá? Venha de volta aqui para a faixa de resistência dos 20. Quando voltar para essa resistência é porque provavelmente vai romper. Tá? O rompimento dessa zona dos R$20 Ambev vai ser um baita sinal de compra de longo prazo, rompendo um alargamento reto que é visível no gráfico diário, é visível no semanal. E no semanal, essa barra aqui foi uma barra elefante acionada que não gerou stop ainda. Tá? Ela joga os preços bem acima dessa zona de resistência. Cissa, bom dia, Bizi. Pode comentar Croton? Tenho muita vontade de vender o papel, mas acredito que ele não se enquadra em nenhum setup. Grato. Não tem uma venda tão óbvia, mas olha só, tu tem esse fundo, foi rompido, querendo ou não, tá? E ele está servindo de resistência junto com a média móvel de 21 períodos. Mas eu não considero uma venda tão boa também. Eu não, até porque eu teria ajustado o suporte para cá, enfim, a coisa fica meio bagunçada. Só um detalhe, o
Opening Power Breakout em Smiles. Foi estopado. Abaixo de 38,30. Gerou stop. Então agora a gente tem apenas essa resistência aqui. Tem que ser rompida com candle fechado. Vamos voltar ali para Croton. Croton. Se tu for buscar uma operação de day trade, bom, daí a gente tem chances de achar um argumento aqui. Tá? Isso aqui pode ser considerado uma barra elefante. Tá? Perda da mínima. Permitir a operação na ponta vendedora com stop acima da máxima do dia. Também seria um rompimento de linha d'água. Tá? Estaria contra o viés, mas estaria em cima de uma zona de resistência importante. Então daria para fazer essa operação. Okay. É o cenário mais claro? Não, não é. Por quê? A gente vai romper muito em cima aqui da média móvel de 21 períodos. E isso é um obstáculo. Tá? Mas um trade seria possível. Tá? Tem que fechar próximo da mínima esse candle e ele tem que perder a mínima. Tá? O futuro vem tocar aqui na média móvel de 200. Ó, pegou a média de 200. Esse fechamento, se fechar assim, né, vai ser o acionamento de um primeiro movimento. Ele fica um pouco esticado, na minha opinião, fica meio em cima aqui de uma zona de médias. Eu preciso que entre alguma pressãozinha compradora agora para segurar os preços. No gráfico de 5 minutos, a média de 200 está um pouquinho mais abaixo. Talvez você vai buscar aqui os 47.067. Mas aí vai entrar alguma pressão compradora ali. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Patines, Buenas Busy, Eletropaulo, por favor. Vamos lá, LPL4. O gráfico está bagunçado, operando dentro de uma congestão em gap, que tem viés baixista, a média está firme aqui, ó, de 21 períodos, chegando os preços, mas a média de 200 está ali, oferecendo, né, alguma sustentação. Melhor é não fazer nada em Eletropaulo até que ela se defina, rompendo a resistência de 12,43 para cima, ou rompendo essa zona de suporte em 11,15 até 10,90 para baixo. Tá? Tem que romper, vai demorar um tempo para isso acontecer, não vai ser tão imediato. Operar dentro dessa congestãozinha é bem mais complicado. Tá? No intraday de hoje, eu não vejo nada significativo para sugerir a operação, e ela vem tendo uma movimentação bem errática no intraday, com características de baixa liquidez, tem vários espaços em branco entre os candles. Isso é um péssimo sinal para uma intenção de operar o ativo. Tá? Eduardo Almeida, bom dia, poderia comentar a Braskem? Bom, a Braskem fez uma boa pernada de alta no final de agosto até esse comecinho de setembro, e isso trouxe os preços acima, com o candle inteiro, acima do ponto crítico de resistência que era R$15. Não dá para dizer que a gente teve o rompimento topo de maio, assim, claro, óbvio, porque essa sombra aqui não permitiu o rompimento. Mas a forma como o mercado vem se comportando desde então, nesse movimento lateral, com as mínimas todas acima dos 15, ou quase todas,
né, sentindo R$15 como suporte, me sugere que o mercado entendeu que esse topo aqui de maio foi rompido e agora ele vem servindo como suporte. Tá? Então esse processo corretivo que a gente está vendo, lateral aí da última semana, pode ser um pullback, tá? E pode ser visto como uma aço-bandeira. Uma entrada possível, já o candle de ontem já permitiria a entrada para o pullback, tá? A gente já tem uma extensão no tempo adequada para o processo de pullback, a superação da máxima de ontem poderia ser visto como ponto de entrada. Mas, dado o cenário do mercado, eu não acho que seria a melhor entrada. Eu realmente acho que valeria a pena trabalhar isso como um mastro-bandeira, porque é um mastro-bandeira, e esperar o rompimento dos 15,87. Braskem rompendo os 15,87 é porque deve desenvolver um belo movimento de alta. Tá, então a gente aguarda pacientemente esse rompimento. No intraday, a gente vê também aqui um alargamento reto. Assim como em Ambev, lembra? Ó. Mas nada a ser feito. Se a linha d'água for rompida para cima, isso pode levar até uma operação. Até pode levar a uma operação. Claro, pode se formar um primeiro movimento, romper para baixo. Qualquer coisa que pode acontecer, mas no atual momento não aconteceu nada. O Cláudio diz, Bizzi, será que dá para operar na compra aos Minas por retorno à média? Você está me falando sobre intraday. Tá? Não. Ela não está distante tão distante da média móvel de 21 períodos. Esse movimento recém iniciou. Está muito no início do pregão. O papel não alcançou os alvos mínimos, que seria esse topo anterior, e principalmente a média móvel de 200 que está aqui embaixo. E ainda assim o movimento não seria muito amplo. Então não parece uma boa uma operação de compra por retorno à média em Uzi Minas. As melhores operações de retorno à média no intraday costumam aparecer depois do meio-dia. Tá? Sendo que o horário mínimo, um horário de corte é antes das 11h30 da manhã, no mercado à vista não faz operação de retorno à média. A chance de um retorno à média antes das 11h30 funcionar é muito pequena. F. Pacheco, bom dia, Bis. Poderia comentar Itaú se tem espaço para continuar subindo e testar a região de 29? Olha, a resistência de Itaú está mais aqui nos 28,30. Tá? Se Itaú vier para os 29, daí já vai ser o rompimento dessa resistência e abrir espaço para um movimento mais amplo em busca dos 32, que é a resistência mais importante no momento para o papel. Tá? Não, o mais importante isso é subjetivo, né? Elas aqui, como está mais próxima e pode gerar algum tipo de movimento, deveria ser considerado mais próximo. Mas uma vez, mais importante, mas uma vez rompida essa resistência, o mercado buscaria a faixa dos 32. Tá? O papel está dando uma perninha de alta, tem bom volume, está se comportando bem frente a esse movimento de queda do futuro. Então, sim, tem condições de fazer um movimento de alta. A questão é, Itaú está gerando algum tipo de entrada agora? Não, nenhuma. Tá? Não vejo nada a ser feito em Itaú no intraday. E também não vejo nada a ser feito no gráfico diário. Gonça pede para a gente falar sobre a BIF3. BIF3 vai subindo, nos deu uma boa entrada lá no dia 25 de agosto, uma entrada não tão boa para o rompimento no dia 2 aqui de setembro, e agora vai subindo, meio sofridamente, arrastado, e o alvo de BIF3 é 13,70. Então acho que o papel permita
novos posicionamentos no gráfico diário. Não acho que está no ponto para vender e já se passou o ponto para comprar. No gráfico intradiário, o papel abriu no gap de alta ontem, ficou balançando e vai começando a desenhar uma congestão em gap. Um suporte em 12,70, ponto mais crítico. E resistência ali por volta dos 12,96, 13. Tá? Por enquanto nada a ser feito. Esse rompimento de linha d'água aqui, não, na minha opinião, não é muito operável. Então a gente fica só olhando o papel e aguardando o rompimento dessa estrutura, para cima ou para baixo. Mas o ideal é que a estrutura seja melhor definida. Ela ainda carece de um pouco mais de definição. Vamos voltar para a Croton ali, para a Cissa. Cissa, a Croton conseguiu fechar uma barra elefante, tá? Bonita, tá? Se perder 8,62 gera venda. O ideal, a melhor operação de venda aí seria fazer um candle pequeno por volta aí do fechamento e depois perder a mínima. Tá acionando a barra elefante agora. Com alvo em 8,42. Tá? Me incomoda um pouco a média de 21 períodos, mas a barra parece firme. Ficaria muito mais fácil o trade se, como eu disse, a gente tivesse um candlezinho pequeno branco aqui na média, para dizer, opa, a média segurou um pouquinho e depois perde as duas mínimas, porque daí a gente entende que tentou e não conseguiu, a frustração do mercado pode fluir mais forte para baixo. Tá? Talvez não chegue lá no alvo de 8,42, tem que ficar atento a esse suporte aqui. Entre 8,50, onde tem a média de 200 e o número relativamente redondo, né, e os 8,47. Márcio pergunta assim, BRML, a gente vê algum trade no intraday? BRML tentou romper uma congestão ontem para cima, mas não mostrou muito volume, não deu para confiar muito nesse rompimento. O comportamento do papel hoje não está legal, está voltando. Tem algum trade no intraday? Olha, não, eu não vejo nenhum enquadramento nos modelos que eu trabalho. Pode ser meramente um pullback, porque essa aqui era resistência, né? Por volta aqui dos 12,10, e agora pode servir como suporte. A média de 21 períodos ainda aponta para cima firmemente aqui no intraday. Melhor não fazer nada por enquanto. Neto pede para a gente falar sobre a Petrobras. Bom, a Petrobras testou o fundo de agosto, formou um candle de cotação reversiva. Não é o melhor enquadramento em trade de retorno na média, mas seria possível, tendo aqui um fundo reflexo, um trade curto. Esse gap aqui dificulta e gera forte resistência por volta dos 8,16, 8,15. É um papel que eu preferiria buscar operações na ponta compradora pelo intraday. Tá? Mas, idealmente, num dia em que o mercado tivesse amigável. O comportamento do futuro não é amigável. A Petrobras desenvolveu um movimento de alta. A Petrobras é muito ligada ao índice. Certo? No intraday, vamos desenhar melhor as linhas aqui. Aqui está a linha d'água. Aqui está o suporte. E a linha 2 aqui vai ser importante desenhar. E vamos desenhar a resistência mais próxima.
Então, no momento não há nada a fazer em Petrobras. Ela vai ficar interessante a partir do momento que ela romper esse patamar de suporte, conseguir fechar abaixo de 7,46, ou se ela conseguir para cima do 7,81, 7,82. Antes disso, ela deve ficar operando de forma mais perdida aí. O Fernando pede para a gente comentar Klabin. Klabin está numa forte tendência de alta no gráfico diário. Fez, se eu não me engano, aqui um novo topo histórico, porque violou a máxima recente. Sim, aqui teve um desdobramento. Tá? Mas apesar dessa nova máxima, eu não vejo ela gerando um sinal muito preciso de entrada no gráfico diário. A coisa que a gente teve essa barra de ignição que foi acionada gerando compra, e o alvo seria 22,66 e a operação está indo naquela direção. Os preços estão tentando consolidar acima dessa resistência aqui. Tá? Mas hoje não é um dia muito bom o papel, não tem muito volume. Beliscou essa resistência no intraday e não conseguiu. Aqui no intraday fica um pouco mais claro o cenário. Também é possível que a gente tenha um movimento corretivo em Klabin, mas isso não significa operação na ponta vendedora. Klabin está desenhando aí uma congestão para depois atuar em cima dela num rompimento para cima para baixo. O Carlos pede para a gente falar sobre RADL3. RADL3 conseguiu fechar acima desse topinho ontem, de certa maneira nos diz aí, nos informa de um pivô de alta, mas o candle não é forte, não teve muito volume, a média ainda está apontando para baixo, então até pode fluir, mas não é aquele rompimento, uau, que rompimento bonito. O ideal seria o mercado subir, para deixar claro que rompeu, e depois fazer um movimento corretivo para testar esse patamar que foi rompido, okay, o ponto crítico seria aqui, e já encontrando daí a média móvel de 21 períodos ascendente, seria um cenário mais amigável para daí operações. No intraday, nada a ser feito em RADL3. Muito bem, o dólar conseguiu marcar um topinho, então marca aí um primeiro movimento, o rompimento da máxima do dia enquadraria numa operação na ponta compradora, principalmente pelo método Leandro. Okay. E o mini índice segurou na média móvel de 200, como era esperado. Não quer dizer que vai subir, mas formar um candle vazado, supera a máxima, talvez a gente tenha uma recuperação do mercado. Tá? Com esse zigue-zague que o índice fez, pelo método Leandro, acionou a venda de primeiro movimento. Muito bem. Pessoal, 10h40 quase. Vamos então finalizando esse bate-papo de abertura, essa transmissão. Agradeço a participação de vocês. 11 e pouquinho a gente volta a transmitir novamente. Ok? Vocês todos vão ter acesso. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho.